Então finalmente saiu aquele decreto que aterrorizou todo mundo há umas 2 semanas atrás? Mais ou menos. O decreto foi sim apresentado de maneira oficial, mas ainda não entrou em vigor. E ele também não fala especificamente da cidadania italiana para os descendentes de italiano. Ou seja, a gente pode ficar bem mais tranquilo agora. Segue no vídeo que eu vou explicar mais. Se você está em busca da cidadania italiana, deve ter visto nas semanas passadas o grande alvoroço que foi feito em torno de um tal decreto que seria lançado pelo governo italiano, mais especificamente pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, que iria limitar o direito da cidadania italiana aos netos dos imigrantes, ou seja, quem era bisneto de italiano, trisneto, etc., não poderia mais ser reconhecido cidadão italiano. E apesar de não ser nada oficial, já foi suficiente para causar um grande alvoroço, como eu disse. Até meu vídeo anterior aqui no canal, eu realmente estava assustado, até peço desculpa para vocês, porque sempre tem esses boatos e a gente cai novamente no erro de acreditar. E assim, eu cheguei a pensar que era possível por causa dessa política anti-imigratória do governo atual. Mas enfim, depois das notícias, o tempo foi passando, mais pessoas foram se pronunciando, advogados e outros parlamentares italianos. E então a gente já estava mais tranquilo nos últimos dias. Quando foi hoje, na segunda-feira, que surgiu a notícia oficial mesmo do governo italiano apresentando esse decreto. E como foi feito isso, né? O Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro italiano, e o Matteo Salvini, que é o ministro do Interior, fizeram uma entrevista, uma coletiva, e apresentaram então esse documento, né? Já tem uma versão aí para você ler ele na íntegra. E eles escorreram sobre os principais pontos. Eu assisti a entrevista inteira, um vídeo de quase meia hora, e li também bastante coisa nas comunidades de cidadania italiana no Facebook e outras fontes também. Confesso que não li o decreto inteiro, porque são 30 páginas, e hoje eu trabalhei bastante o dia inteiro, então não tive tempo. Eu vou ler mais também, porque esse decreto foi apresentado após ter sido aprovado pela Comissão dos Ministros, né? Qual é o próximo passo? Ele vai passar pelo presidente. Se ele for aprovado pelo presidente, entra em vigor imediatamente. E dentro de 60 dias tem que ser avaliado pelo parlamento. O próprio Matteo Salvini disse que é um texto que não está fixo, né? Então há chance de mudar alguma coisa. Mas o que a gente já pode adiantar? Que não mudou nada para quem é descendente de italiano. Para quem está em busca da cidadania italiana pelo direito de sangue, não mudou nada. A gente pode ficar tranquilo, pelo menos mais esse ano, que é ano que vem surgirá o próximo boato. A verdade é que o conceito de ser italiano está presente em diversas leis, mas tem sim uma lei que principalmente trata da cidadania italiana. E para mudar essa lei, para mudar tudo que envolve isso, seria necessária uma reforma muito mais profunda. O conselho que vale para quem está buscando a cidadania italiana é o mesmo para todos os sonhos. Sempre corra atrás, cada dia uma conquista e não desista. Não deixe para depois. Não estou falando que pode acontecer alguma coisa de mudar a lei, mas simplesmente corra atrás porque é o seu sonho. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o que trata, afinal, esse tal decreto. Então, os principais pontos que tratam nesse decreto é a imigração, né, ou seja, essa entrada de refugiados que desembarcam na Itália, cruzando o Mediterrâneo, provenientes principalmente da África e alguns da Ásia também. O segundo ponto é composto de medidas que visam combater o crime organizado na Itália. Ele visa normalizar critérios para o acolhimento, né? Porque as pessoas que entravam pelo mar Mediterrâneo na Itália eram aceitas sem critério nenhum, muitas vezes as pessoas sem documentos, elas nem comprovavam que eram realmente pessoas que tinham direito ao asilo, e foi feito até um levantamento, né, que o próprio Salvini disse nessa entrevista, que apenas 7% das pessoas que entravam na Itália eram de fato refugiados de guerra, pessoas que tinham direito de permanecer ali. Então esse decreto vai colocar critérios para que seja feito esse acolhimento de pessoas, para que isso seja feito de maneira organizada, que não prejudique quem tem direito e que não dê vantagens para quem não tem direito, que isso fica tudo nas custas do povo italiano. Sempre lembrando também que o próprio governo italiano que está no poder agora, né, que é composto principalmente pelo Movimento 5 Stelle e o Lega Nord, são os dois principais partidos aí que estão no poder, eles bateram muito na tecla da imigração, porque realmente o povo italiano está descontente com essa entrada em massa de pessoas lá, porque tem muitos conflitos culturais, né? Houve aumento da violência, isso estatisticamente é visível, diversos outros problemas também sociais que isso tem causado, sem falar no custo, né? Que a Itália está em crise, então essa foi uma pauta muito forte nas eleições e esses partidos ganharam e tinham esse compromisso nas campanhas de modificar a maneira como tem sido essa entrada de pessoas lá.
E com isso, então, o decreto continua dizendo que pessoas que estão pedindo asilo, se cometerem crimes como tráfico ou estupro de menores, crimes graves, podem ser expulsos se forem julgados, tal, tiverem passados aí pelo juiz. Outro ponto fala sobre pessoas que obtêm a cidadania italiana e cometem terrorismo. Se essas pessoas forem capturadas, julgadas e for provado que elas cometeram atos de terrorismo, elas podem perder a cidadania italiana. Mas é importante destacar que quem obtém a cidadania italiana não é o descendente de italiano. Quem obtém a cidadania, nesse caso que ele está se referindo aí, é as pessoas que residem na Itália ou que nasceram lá, acabaram adquirindo a cidadania, é uma forma de naturalização. Não é o que vale para nós que somos descendentes, porque pela lei nós já somos italianos, a gente não obtém a cidadania, a gente reconhece, é diferente. Então esse ponto é mais para os imigrantes mesmo. Então os outros pontos aí falam de diminuir o tempo para a espera dessas pessoas que estão aguardando o processo de asilo, e visa também diminuir a entrada de pessoas, diminuir o gasto com elas, facilitar deportações. Então você vê, um decreto bem focado nesses imigrantes que têm entrado lá na Itália. E por fim também fala um pouco da questão, né, do crime organizado, de facilitar a venda de bens que são sequestrados pelos grupos criminosos da Itália. Tem também no decreto uma parte que está sendo um pouco polêmica, que é o aumento do tempo máximo de duração do processo de reconhecimento da cidadania. Esse tempo é atualmente de 2 anos, né? Então no consulado, etc., o processo pode demorar até 2 anos. E nesse decreto fala de um aumento para 4 anos. Então está havendo aí nas comunidades um pouco de divergência de interpretação. Alguns estão dizendo que isso aplica sim aos descendentes de italiano, quem vai fazer o processo por direito de sangue, e outros estão falando que não. Seria para o processo que é feito com imigrantes que entram na Itália e acabam pedindo a cidadania. De qualquer forma, pessoal, mesmo que isso seja aplicado para quem é descendente, dificilmente um processo na Itália chega a passar de 6 meses. Eu nunca vi. O tempo normal ali gira em torno dos 3, 4 meses, todo mundo sabe disso. Então, se o prazo máximo é 2 anos e hoje em dia já não chega a 2 anos, eu acredito que se isso for acontecer mesmo, de passar para 4 anos, também não vai chegar a 4 anos. Isso é um prazo assim muito grande, muito preventivo para que ninguém entre com uma ação contra o governo italiano, devido à demora do processo. Então só ficou essa pequena dúvida aí, mas de qualquer forma, qualquer que seja, se for mesmo para nós ou não, eu acho que não há motivo para pânico. Vamos esperar mais uma vez sair a versão oficial, sair o decreto, entrar em vigor mesmo, né? Porque ainda não foi aprovado, apesar de ter já o texto aí apresentado oficialmente pelo governo, ele ainda não foi aprovado. Então, segue o conselho de ficarem tranquilos, continuem com seus planos, façam uma coisa de cada vez, um pouco a cada dia e tiramos o peso das costas, né? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e inscreva-se no canal. Até mais!